Olá e seja bem-vinda a mais um vídeo. E neste vídeo vou falar sobre genética, porque muitas pessoas que têm excesso de peso, mas a minha genética. E eu quero falar sobre isso e percebermos se realmente a genética interfere, quanto é que interfere e se eu realmente posso mudar ou se não posso mudar. E então, a primeira coisa que eu quero dizer é que sim, a genética interfere na maneira como o meu corpo vai funcionar. Aquilo que eu recebo da minha mãe e do meu pai, além daquilo que eu recebo no tempo em que estou na barriga da mãe, aquilo que a maneira como a mãe se nutre, e quando eu digo se nutre não é só a nível da alimentação, é a nível emocional, é a nível mental, a maneira como a gravidez decorre interfere depois no desenvolvimento dessa pessoa, do bebê, da criança e depois do adulto, mas a relevância que a genética tem, principalmente aqui vamos falar especificamente no excesso de peso, é pouca ou nenhuma. Claro que é muito mais fácil eu pensar, eu tenho excesso de peso, a minha mãe também tinha, a minha avó também tinha, a minha bisavó também tinha, portanto está tudo bem. Isto é quando nós queremos dar uma desculpa para aquilo que não estamos a conseguir resolver. É quando nós não temos a capacidade de dizer, ok, mas será que não há outra solução? E então venho esclarecer isto. A genética no excesso de peso é praticamente irrelevante. Eu já vi vários estudos sobre genética, não propriamente sobre o excesso de peso, mas sobre genética em geral. Inclusive há um documentário que eu agora não me lembro o nome, em que fizeram um estudo absolutamente macabro, em que separavam gêmeos à nascença, e esses gêmeos eram colocados em famílias diferentes para depois, na vida adulta, se compararem um com o outro e ver se havia muitas semelhanças. Claro que não estamos a falar de semelhanças físicas, mas no estilo de vida, na maneira como pensavam, na maneira como se comportavam, no estilo de corpo, na alimentação que tinham. E tudo isso, quando eles se reencontravam em adultos, a conclusão a que se chegava é que a genética tinha pouca ou nenhuma importância, que o ambiente em que eles estavam inseridos é que realmente tinham definido a vida deles, como eles eram, como eles se comportavam, os hábitos que tinham. Claro que eles, sendo gêmeos, tinham a cara igual, mas tudo o resto eles eram muito diferentes. Vi também um estudo muito interessante que também foi feito com gêmeos, em que um dos gêmeos fazia dieta e outro dos gêmeos não fazia dieta. Vamos ver que gêmeos são pessoas geneticamente iguais, eram gêmeos verdadeiros. E, sendo geneticamente iguais, à partida, eles deveriam sempre ter o mesmo tipo de corpo. Mas não. Havia uma grande tendência para o gêmeo que fazia dieta engordar. Ele não fazia dieta porque era gordo, ele começou a fazer dieta porque fazia parte do estudo. E dieta restritiva. Eu vou referir sempre dieta como dieta restritiva. Não estou a falar de um plano alimentar saudável, mas qualquer coisa que seja restritiva de todas as maneiras que se pode restringir a alimentação é uma dieta restritiva. E eu chamo-lhe só dieta para facilitar. E sim, o gêmeo que fez dieta tinha tendência à obesidade, enquanto que o outro que não fez dieta não tinha a mesma tendência à obesidade. E foi esta a conclusão desse estudo. Agora vamos pensar assim. A minha avó era obesa. A minha mãe era obesa. E eu também sou obesa. É genético. E porquê é que não pode ser ambiental? A minha avó cresceu em determinado ambiente com um certo tipo de hábitos, com um certo tipo de alimentação, tudo isso. Depois ela passou estes mesmos valores ou comportamentos para a minha mãe. Educou a minha mãe da mesma forma que ela foi educada. Proporcionou-lhe um ambiente emocional semelhante àquele em que ela viveu. E depois a minha mãe repete a mesma situação comigo. Será que podemos concluir que é genética? Ok, não podemos comprovar que é ambiental, mas também não podemos comprovar que é genético, certo? Isto para dizer que as causas ambientais, e quando eu digo ambiental, é tudo, é a alimentação, são os hábitos que eu tenho, se sou sedentária ou se faço exercício, se acordo cedo ou acordo tarde, se sei lidar com as minhas emoções ou se engulo tudo, ponho tudo para dentro. Se sei lidar com as minhas emoções ou como para compensar as emoções com as quais não sei lidar.
se consegui resolver os meus traumas ou continuo a deixar que os meus traumas vivam no meu inconsciente e não permitam que o meu corpo perca o peso que tem em excesso como forma de proteção. Se eu aprendi a curar-me e tenho uma boa autoestima, ou se continuo a achar-me horrível e a fazer dieta após dieta que me faz engordar cada vez mais. Isto são questões a pensar. Porque é muito fácil nós dizermos porque a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a minha trisavó e todas as avós antes dessas eram gordas, então eu também sou. Ok, então que tipo de alimentação é que eu tinha? Como é que eu era alimentada? Como é que eu lidava com a comida? E como eu lidava com a comida, claro que eu em criança não tenho capacidade para lidar com a comida. É como é que a minha mãe me fazia lidar com a comida. Será que eu recebia repousados, ou chocolates, ou bolos de recompensa para não me portar mal? Será que eu era obrigada a ficar na mesa até acabar de comer tudo? Porque todas essas questões interferem, todas. Será que eu hoje não consigo deixar um grão de arroz no prato porque quando era pequena era obrigada a ficar na mesa até acabar de comer? Ou porque a minha mãe me dizia, olha que há crianças a morrer à fome em África? As crianças não vão deixar de morrer à fome por eu comer tudo até não aguentar mais, certo? E essas coisas que nós fazemos inconscientemente, que estão gravadas, podem ter acontecido. Por exemplo, a minha mãe nunca nos obrigava a comer tudo, mas a mãe dela, a minha avó, obrigava a comer tudo. E a minha mãe, os meus tios saíam de casa e a minha mãe ficava em casa até acabar de comer tudo. Inclusive ela muitas vezes deitava a comida fora para poder sair, às escondidas, claro, para poder sair. E isso é uma das coisas que causa trauma em relação à comida. E quando eu falo de traumas em relação à comida, eu tenho um vídeo a falar sobre os traumas, exatamente como é que funciona, não me vou repetir aqui. Vai lá ver o vídeo, que explica muito melhor, mas os traumas podem ser montes de coisas. Mas aqui estou a falar especificamente em relação à comida, em relação à alimentação. Os hábitos muitas vezes vão passando de geração em geração. E o tipo de alimentação também, a maneira como... Claro que a minha avó não comia da maneira que as crianças hoje comem, não é? Porque não havia, e ainda bem para eles, ainda mal porque muitas vezes não tinham que comer, mas também não tinham as coisas que há hoje em dia e que tudo já vem... Já não é um alimento, já é uma espécie de alimento. Agora a questão é, eu sou contra esse tipo de alimentação? Com moderação, não. Comer rissóis de vez em quando está tudo bem. Comer rissóis um dia e depois comer douradinhos ao dia a seguir e depois comer qualquer coisa que seja só pôr no forno e tirar, não estou a falar de carne, que demora 10 minutos no forno e é tirar todos os dias, não é uma alimentação. Nunca comer feijão, nunca comer grão, nunca comer cenoura e ervilhas, não é uma alimentação. E este vídeo é para que tu olhes para dentro de ti e para pensares, eu uso a genética como desculpa para o peso que eu tenho? Ou então, por outro lado, eu sinto-me frustrada porque sinto que, como a minha mãe, a minha avó, ou o meu pai, pode ser o pai também, o avô, como na minha linha genética já há excesso de peso, eu sinto-me frustrada porque provavelmente eu nunca vou conseguir. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Lá porque quem estava para trás de nós não conseguiu emagrecer, não quer dizer que nós não consigamos. Lá porque quem está para trás de nós fez muitas dietas e sempre falhou uma e outra vez, não quer dizer que nós tenhamos que repetir os mesmos erros. Temos que não fazer dieta nunca, absolutamente nunca. É olhares para dentro de ti, repensares todas estas questões que tu tenhas e sentires realmente se a genética está a interferir contigo de alguma maneira, se te está a deixar frustrada ou se te está a deixar conformada. Eu tinha outra palavra na cabeça, mas não me estava a bater certo, e então conformada é a palavra certa. Conformada, ok. Não há solução, já não há solução. Ou então aparece-te um anúncio no Instagram a dizer perde já 20 quilos em 30 dias. Ou ela perdeu 20 quilos em 10 dias. Não carregues nesses anúncios, porque vais ser tu a falhar outra vez. A falhar e a falhar e a falhar. E porquê é que falhas? A culpa não é tua. A culpa é da dieta. Aliás, eu tenho aqui uma imagem no Instagram, se não tenho, vou ter que diz: se a dieta não funciona, o problema não és tu, é a dieta.
Para resumir, a genética é importante até certo ponto. Se a tua genética diz que há uma tendência ao excesso de peso e tu comes mal, dormes tarde, não sabes lidar com as tuas emoções, não fazes terapia para aprenderes a curar, e quando digo terapia pode ser com um terapeuta ou sozinha, nunca choras, nunca conversas sobre os teus problemas, não libertas, não deitas para fora, nunca paras para respirar, nunca paras para relaxar, nunca paras para te ouvires. Qual é o meu problema dentro de mim? Não os outros. Não os outros. Qual é o meu problema dentro de mim? Não fazes atividade física. E quando digo atividade física não é ir ao ginásio, é ir fazer uma caminhada. É fazer uns exercícios que te façam sentir bem. Moveres o corpo. Dançar. Dançar é o melhor que podes fazer. Nunca ouves uma música alegre. As músicas que ouves são sempre deprimentes. É claro que tudo vai funcionar mal. Tudo vai sempre funcionar mal. Aqui e por aí fora. Agora, para terminar o vídeo, eu vou dar algumas dicas super importantes de coisas que realmente podes mudar e que podes fazer para começares já a mudar. Eu vou falar para dois tipos de pessoas. Primeiro, pessoas ansiosas. Duas coisas muito importantes. Duas coisas super importantes para quem é ansioso. Fazer 5 minutos por dia. Nem mais, e principalmente nem menos. Depois podes ir aumentando com o tempo, mas começar com 5 minutos por dia, sentares numa cadeira, costas direitas, pernas direitas e focares só e apenas na tua respiração. E a tua respiração, eu não sei se vê, eu não sei até onde é que se vê a minha imagem na câmara, mas a tua respiração não é aqui. Tens que descer a respiração para esta zona do diafragma, ok? Esta zona aqui do diafragma, ou até mais para baixo, mas aqui na zona, respira em direção, está-se a ver, não está? Aqui é esta zona por baixo das maminhas. Colocar aqui as mãos nas primeiras vezes e concentrar só na tua respiração. E durante 5 minutos ficares concentrado na tua respiração. O que é que vai acontecer? A tua cabeça vai começar a pensar num monte de coisas. Quando tu te aperceberes, volta a focar na respiração. E ela vai voltar a pensar num monte de coisas. E tu voltas a focar na respiração. Isso é irritante. Pois é, ao início é muito irritante. Mas nós podemos querer mudar ou não querer mudar. Se quiseres mudar, é uma boa maneira de começar. Segunda coisa, para pessoas ansiosas, atenção. Fazer uma atividade artística. Pintar, escrever poemas, tocar um instrumento, qualquer coisa que se relacione com arte. Fazer dança, algo que seja preciso que estejas concentrada naquilo, sem estares a pensar noutras coisas, mas que seja arte, que estejas a fazer arte, qualquer coisa. Procura uma atividade e começa a fazer essa atividade. Isso já vai mudar brutalmente. Para pessoas que estejam mais apáticas, mais deprimidas, mais sem vontade, muito, muito importante, ouvir música alegre. Procurar músicas alegres e ouvir. E a segunda, também muito, muito, muito importante, caminhar ao sol. Ok, há dias que não está sol, mas é caminhar ao sol, não é caminhar à noite. Porque eu vou trabalhar e não consigo caminhar enquanto há sol. Acordar mais cedo, deitar mais cedo, acordar mais cedo e caminhar ao sol. Absolutamente incrível, para já mudar muita coisa dentro de nós. Isto já vai, só estas duas dicas para cada um dos tipos, já é muito bom. E pronto, e com isto me despeço. Foi mais um vídeo. Like, por favor, subscrever o canal. Podes partilhar com alguém que aches que precise e seguir-me no Instagram também. Até ao próximo vídeo.